Olá, meu amigo colaborador aqui do Papo de Cobra. Esse vídeo é exclusivo para você. Seguindo a nossa série de vídeos exclusivos, aqui você tem direito porque você está colaborando, sendo membro aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que são as serpentes da Floresta Atlântica. E para falar da Floresta Atlântica e para conhecer um pouco do trabalho, eu convidei aqui o Gentil Filho, pesquisador, biólogo da Universidade Federal da Paraíba. Então vamos começar aqui esse Papo de Cobra conversando com o Gentil Filho. Oi, Gentil, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui desse vídeo, de bater esse papo com a gente aqui, falando sobre o seu trabalho, falando sobre as serpentes da região da Paraíba, que é a região que você trabalha. Então eu vou começar deixando que você se apresente, Gentil. Então me diz pra gente quem você qual é a sua formação e qual é o seu trabalho. Meu nome é Gentil Filho, eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Após a graduação eu fiz o mestrado e doutorado também na Universidade Federal da Paraíba. E após o doutorado eu fiz um pós-doutorado no Museu de Zoologia da USP, né? Essa é a minha formação, basicamente. A minha linha de pesquisa, né, é muito voltada para as serpentes da Floresta Atlântica, mais especificamente a porção que a gente chama de Centro de Endemismo de Pernambuco, que é a Floresta Atlântica que fica ali entre os estados de Alagoas e o Rio Grande do Norte, né, entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. E eu tenho me dedicado muito, né, para compreender vários aspectos dessa fauna de serpentes nessa região específica da Floresta Atlântica, né, desde a graduação, na verdade. E a minha linha de pesquisa, eu diria que esse é o único ponto fixo dela, né, é a região onde eu estudo, que eu estudo, na verdade. Mas eu tenho trabalhos com etnoherpetologia, eu tenho trabalhos com taxonomia, eu tenho trabalhos de inventário, eu tenho trabalhos de ecologia. Então eu não tenho uma linha fixa de pesquisa, de projetos, por exemplo. Eu trabalho basicamente com quase tudo, no que diz respeito às serpentes, né? E o motivo disso é que a gente tem tão pouco conhecimento sobre as serpentes que qualquer coisa que a gente faça é muito interessante e muito importante. Então acho que esse é o principal motivo de não ter uma linha de pesquisa fixa, né? Atualmente eu sou vinculado ao NES, que é o Núcleo de Ecologia de Serpentes. É um laboratório de responsabilidade do professor Frederico França, o Fred, né, conhecido como Fred. E a gente tem várias parcerias sendo desenvolvidas e tem rendido muitos bons frutos para a gente, né? Eu acho que um dos frutos que chama mais atenção foi o que a gente conseguiu desenvolver em 2017, que foi o lançamento desse livro aqui, o Serpentes da Paraíba. Você já divulgou esse livro no seu canal em algumas vezes, né? Que esse livro, na verdade, ele apresenta a fauna de serpentes que a gente encontra aqui no estado da Paraíba, né? E obviamente que pode ser extrapolado para Alagoas, para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte e para outras regiões da Floresta Atlântica, para outros estados também. Então, assim, esse foi o principal fruto dessa parceria que, né, gerou até agora. E a gente tem contribuído com outros estudos. Recentemente nós abordamos a fauna de serpente dos brejos de altitude do Centro de Endemismo de Pernambuco, né? Fizemos um grande apanhado de informações, foi publicado recentemente. Eu digo recentemente mesmo, né? Essa semana inclusive. E essa é uma parceria que tem rendido muitos frutos. Ah, gente, muito legal, né? Muito importante esse trabalho que você faz. Agora mata uma curiosidade da gente, né? Por que você resolveu começar a trabalhar com serpente, ou até antes disso, a estudar serpente, né? Na sua formação de biólogo? Por que serpente foi o tema, foi o grupo que você escolheu? Diz aí pra gente. Eu não tive uma razão muito clara assim, né, do motivo
para estudar serpentes. Eu acho que isso aconteceu de forma muito natural, né? Mas uma coisa interessante é que eu acho que a primeira lembrança da minha vida, né, eu ainda muito criança, muito pequeno, junto com meus pais, a gente andando por uma trilha e eu me lembro que uma coral verdadeira, uma micrurus, cruzou na frente da gente. Essa é a primeira lembrança que eu tenho na minha vida. Interessante isso, né? Então, ah, eu quando durante a graduação na UFPB eu tive a sorte de conhecer o Gabriel Skook, né? Um herpetólogo muito querido, muito competente, apelidado de Gabo, né? Carinhosamente chamado por nós de Gabo. O Gabo passou um tempo na UFPB e depois foi para Alagoas. Então o Gabriel Skook, né? Ele foi meu primeiro orientador, já com as serpentes. E desde aí eu continuei. Sempre gostei muito do tema e sem sombra de dúvidas, assim, é um grupo que é muito difícil ser estudado, né, por inúmeros motivos. É um grupo que é difícil de amostrar, é um grupo que determinados gêneros, melhor dizendo, né, eles têm pouca representatividade em algumas coleções e isso tudo incentiva, né, a curiosidade do pesquisador, né. E o Brasil tem uma riqueza muito grande de serpentes, né? A Floresta Atlântica e a Amazônia, por exemplo, abrigam um número muito alto de espécies e isso faz com que a gente se interesse cada vez mais para estudar esses animais. É um grupo mal compreendido em quase tudo, né? É um grupo de animais que é muito vilanizado também, né? As pessoas não têm uma boa visão sobre as serpentes, né? Então eu acredito também que o trabalho de divulgação que eu faço ajuda um pouco a desmistificar, né, essa má fama, né, que as serpentes adquiriram ao longo do tempo. As serpentes são realmente apaixonantes, né, Gentil? Estamos gostando muito de saber da tua história, dos teus trabalhos. Aproveitando, fala um pouco sobre a tua linha de pesquisa, pelo menos as principais linhas, ou a principal linha de pesquisa que você faz aí na Paraíba. Os meus projetos de pesquisa eles variam muito, sabe, Cláudio? Atualmente eu tenho trabalhado com as serpentes do Centro de Endemismo de Pernambuco, né? E isso culmina em várias coisas, né? A gente, né, sempre trabalha e numa coisa especificamente hoje, mas sempre está olhando para o futuro, pensando em novas possibilidades. Em 2017 isso culminou de uma forma muito positiva, não só para mim, mas para outros pesquisadores aqui da Paraíba, porque nós lançamos um livro em 2017, eu acho que você já mostrou esse livro aí no seu canal algumas vezes, e a gente terminou lançando esse livro aqui, O Serpentes da Paraíba, em 2017, que traz 63 espécies registradas para o estado da Paraíba, nas áreas de Caatinga e Mata Atlântica. Isso foi, na verdade, uma grande apresentação da fauna de serpentes que a gente pode encontrar no estado, né? Já tinha algumas publicações sobre isso, mas eu acho que, de forma geral, né, a maior concentração de informações sobre essa região a gente conseguiu compilar nesse livro. Isso foi um resultado direto das pesquisas feitas por mim e pelos meus colaboradores, né? O Frederico França, o Rômulo, o Romeu da Universidade Estadual da Paraíba, o Washington Luiz também da UFPB. E assim, isso foi muito importante para a gente. A gente apresentou a fauna de serpentes da Paraíba e isso ficou muito claro que as pessoas receberam isso muito bem, né? A gente ficou muito feliz com isso. As serpentes da Floresta Atlântica, de forma geral, né, elas podem suscitar vários projetos, mas hoje especificamente eu trabalho com a parte faunística, né, mais ou menos fazendo um grande inventário dessa região entre Paraíba, entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, né? Basicamente é isso que eu estou fazendo hoje, com vários desdobramentos, como descrição de espécies novas, trabalhos mais voltados para a ecologia, né? Então, assim, o projeto em linhas gerais é esse, né? As serpentes do Centro de Endemismo de Pernambuco, mas com vários, digamos, subprojetos
alocados nesse. Você falou, gentil, sobre o livro, né, que vocês editaram aí. Eu já mostrei aqui realmente aqui no canal esse livro algumas vezes, Os Serpentes da Paraíba. Por sinal, é um livro que eu recomendo muito, pessoal que quer aprender muita coisa sobre serpentes aí da região da Paraíba. Esse livro é a melhor coisa que a gente tem. Então, aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, gentil, fala aí pra mim quais são as espécies mais comuns que vocês encontram, que o pessoal da Paraíba encontra aí. Existem algumas que são bem comuns, né? Como por exemplo a jiboia, né? Boa constrictor, é um animal que é bastante comum, inclusive sendo encontrado nas áreas urbanas, né? Principalmente de grandes cidades como João Pessoa. As cobras corais verdadeiras, né? Micrurus, do gênero Micrurus também são muito comuns, são facilmente encontradas. Outra cobra também que é muito comum nos fragmentos de floresta atlântica aqui é o Chironius flavolineatus, uma cobrinha cipó do gênero Chironius. É um animal que tem em alta densidade populacional em alguns fragmentos. E assim, de forma geral, eu diria que essas são as três mais comuns. Mas existem outras também, como a salamanta, a Epicrates assisi, né? A jararaca da floresta atlântica, né? A que ocorre aqui ao norte do Rio São Francisco, que é a Bothrops leucurus. Então esses animais são bem comuns aqui no estado da Paraíba. Na Caatinga, né, algumas espécies de Tamnodinastes, né, que é uma cobra, eu acho que nem sei o nome popular dessa cobra, né? Mas algumas espécies de Tamnodinastes são muito comuns. A jararaca da seca, né, a Bothrops erythromelas, também é muito comum, né? As monsuranas, né, principalmente a pseudoboa nigra, né, ela também é bastante comum. A outra monsurana, que é a boiruna sertaneja, ela não é tão comum assim, mas eu elencaria essas como as espécies mais comuns no estado da Paraíba. E ao mesmo tempo a gente tem espécies muito raras também, né? Por exemplo, a surucucu, Lachesis muta, não é um animal fácil de ser encontrado. A papa-pinto, que você já falou no seu canal, a Drimar com corais, é extremamente difícil de ser encontrada. A gente tem registros na década de 80 e só recentemente voltou a encontrar dois animais aqui. Um animal também que a gente julga, talvez até mesmo extinto localmente, né, que é a jararacuçu do brejo, né, a Palusophes bifossatus. Palusophes bifossatus, que era daquele gênero de Mastigodrias bifossatus, né? E essa cobra hoje a gente não encontra mais. Os últimos registros são também da década de 80. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as jiboias e as corais verdadeiras como as espécies mais comuns, a gente também tem espécies que são bastante raras aqui, como a papa-pinto, né, a jararacuçu do brejo, como eu mencionei. Gentil, mudando um pouco de assunto, a gente tem passado por momentos recentemente bem difíceis na divulgação científica no Brasil. Muita gente tentando fazer divulgação científica com a dificuldade que a gente sabe que tem, né? Diz aí pra gente, na sua opinião, qual é a importância de se fazer divulgação científica, seja na área da biologia ou de qualquer outra ciência? Diz aí pra gente, importância da divulgação científica, vale a pena fazer? A importância da divulgação da ciência, né, dos canais divulgadores de ciência. Eu acho que eu nunca vivi uma época em que divulgar a ciência se tornasse tão importante. Eu acho que é a época que a gente realmente está precisando muito disso. Precisando muito, de uma forma muito urgente, né? Infelizmente, por inúmeros motivos, a gente tem passado por, eu diria até, períodos obscuros em relação ao conhecimento científico em todas as suas vertentes. E os canais, né, de divulgação científica, eles combatem isso diretamente. É de extrema importância, né, que as pessoas recebam informação sobre ciência, sobre metodologia científica, sobre procedimentos, né, científicos, e de como a ciência interage na vida das pessoas, né, porque a gente vive um período de negação, negacionista em vários aspectos, né? É impossível hoje a gente admitir que as pessoas estejam discutindo terraplanismo, né, nesse momento. Então, assim, fica claro que
talvez por um problema nosso, dos cientistas da academia, né, que a gente às vezes não se aproxima tanto da população, mas é inadmissível que esse tipo de debate ainda existe nos dias atuais. A gente deveria estar discutindo coisas completamente diferentes, né? E dentro das ciências ambientais, nós temos sérios problemas. Por exemplo, negação do desmatamento da Amazônia, né? Nós vimos recentemente isso. A negação do aquecimento global, né? Que afeta nosso planeta de forma tão drástica, né? E assim, os canais, eles precisam mostrar às pessoas, né? Já que eles têm grande penetração na população, que essas coisas não são verdade, né? A gente precisa deixar muito claro que a ciência, ela é confiável, ela é real e ela tá para ajudar a população de forma muito direta. A gente está conversando aqui, por exemplo, agora através de ciência, né? Tecnologia. Então, assim, hoje com esse período obscurantista, eu diria assim, eu acho que é a melhor palavra que nós temos, os canais de divulgação científica são imprescindíveis para a população. Hoje com os canais no YouTube, em outras redes sociais, né, como Instagram e Facebook, a divulgação científica, né, o acesso à informação ficou muito mais fácil e deve fazer parte do dia a dia do cidadão, sem sombra de dúvidas. E para a gente terminar, como última pergunta, agradecendo já a sua presença aqui, eu queria que você, como um pesquisador renomado, eu queria que você falasse para a garotada que está fazendo biologia, ou até antes, que não sabe se quer fazer biologia ou não, está ainda na dúvida, né? Vale a pena fazer biologia? O que você recomenda? Você incentivaria um garoto hoje a entrar na biologia e estudar não só as serpentes, né, mas a biologia de uma forma geral? Diz aí pra gente. O que eu diria para um jovem que quer se formar em biologia? Olha, mais uma vez eu falo sobre o panorama atual. Realmente, hoje em dia, trabalhar com ciências ambientais está difícil. A gente não perdeu muito incentivo. As bolsas de pesquisa, né, de mestrado e doutorado estão cada vez mais escassas. O incentivo à universidade pública, né, aos institutos de pesquisa, por exemplo, eles estão cada vez mais escassos. E isso reflete diretamente na formação das pessoas, né? Eu não quero, de forma alguma, desanimar ou desencorajar quem pretende estudar biologia ou qualquer uma área das ciências ambientais, né? Porque é nesse momento que essas pessoas são mais necessárias, né? O biólogo, o engenheiro ambiental, né, por exemplo, eles são extremamente necessários atualmente, porque o nosso país passa por uma crise ambiental, não é de agora, não é de agora. Então o que eu diria é que tenha coragem, persista na sua vontade, tenha coragem, estude, se dedique, aperfeiçoe, né, a sua formação, né, porque a gente precisa muito de pessoas que briguem, na verdade é isso mesmo, que briguem pela área ambiental, né. O biólogo, de certa forma, ele às vezes não tem um reconhecimento, né, na população, devido ao seu trabalho às vezes ser muito específico, por exemplo, um taxônomo, né, por exemplo, né, mas as pessoas não sabem que o conhecimento da biodiversidade do nosso país passa diretamente pelas mãos dos taxônomos, né. Então são pessoas importantíssimas, né. A gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece. Os taxônomos ajudam a gente a conhecer a biodiversidade, né. Então, assim, toda essa questão que eu falei agora do incentivo a uma pessoa, a um estudante que quer se formar em biologia, passa também pela divulgação científica, acredito eu, né? Essas pessoas se sentem motivadas, são curiosas por natureza, e os canais de divulgação científica, eles ajudam a pessoa a desenvolver esse lado, né? Mostrando os animais, mostrando os biomas, né? Mostrando as interações, as possibilidades de estudo. E
Isso faz com que a pessoa tenha essa vontade ou mantenha essa vontade de estudar, de se formar, de ser um biólogo, de ser um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal e por aí vai. Então, o que eu digo é: persista, siga seu sonho, procure se inserir num grupo de pesquisa, né? Não tenha pressa para você decidir o que você vai realmente estudar na sua carreira. A biologia é um campo muito amplo, né? Então às vezes a gente fica realmente sem saber para que lado vai. Então assim, tenha paciência, mas se dedique, estude, né? Que com certeza você vai ser recompensado no final. Então, Gentil, muito obrigado pela sua participação aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que o pessoal aqui do canal gostou muito, né? E, obviamente, se tiver dúvida, vai entrar em contato com você, né? Aí na Paraíba. Muito obrigado. Gente, eu espero que vocês tenham realmente gostado. E aí, esse vídeo é exclusivo para vocês. Fico feliz de vocês estarem ajudando aqui no canal, tá? E mais à frente, né, daqui a uns 15 dias de novo, a gente vai bater papo com um outro pesquisador de outra região do Brasil, para cada vez mais a gente poder conhecer como é que está o ensino de ciências, o ensino sobre serpentes e as pesquisas de serpente aqui no país. Então, obrigado, esse foi mais um Papo de Cobra, a gente se vê semana que vem. Grande abraço, valeu!